Olá pessoal, estamos dando início a mais uma aula de número 8, e o tema dessa aula aqui é referências. Como está inserindo referências a um texto, a um corpo de texto que você necessita e está trazendo. Bom, primeiro que referências é quando você tem uma parte de um texto que você quer estar mostrando o local, quer estar falando sobre ele, aonde você citou. Às vezes você também pode estar pegando um livro, está trazendo referência desse livro dentro do seu texto. E eu vou estar explicando um pouquinho e como inserir essas referências, né? Bom, a primeira parte do nosso texto aqui, eu estou trazendo um texto. Ele é um artigo acadêmico, ele é um texto acadêmico, artigo acadêmico, que ele é uma introdução para preparação de texto acadêmico. Quando você entrar em uma faculdade ou algumas escolas, ela exige que você traga um trabalho, um modelo de texto acadêmico. E como que é esse modelo? Esse modelo ele segue vários tipos de regras de formatação, de contextualização de texto. Em algumas partes também você tem que ter algumas partes exigidas, como referência, resumo, introdução e vários tipos de padrões que eles exigem para que esse trabalho seja concluído, esse texto acadêmico seja concluído. Cada erro que você tem de formatação não padrão, você acaba aí perdendo alguns pontos na hora de estar entregando o seu trabalho. E eu vou estar passando bem resumidamente aqui por cima, que não é o foco muito da aula, é sim trazer as referências, mas também explicar um pouquinho aí como seria esse texto acadêmico, né? Passando por cima. Bom, a primeira parte que você tem do texto acadêmico é a nossa introdução, que é o nosso título. A primeira parte é o título, que ele está falando aqui, introdução para a preparação de textos acadêmicos. O assunto que nós estamos abordando aqui é preparar uma pessoa para texto acadêmico. Ele vai estar preparando você para estar criando esses textos, né? Então ele vai falar de algumas coisas, algumas partes. Não vou ler tudo, eu vou passar mesmo para trazer as referências das aulas, mas vou passar alguma coisa aqui por cima, falando um pouquinho. Após o título, você criou um título, você teve esse título criado com a formatação, se não me engano é Times Roman, aqui título de tamanho de 18 e a formatação no negrito. Esse é um primeiro padrão que você vai encontrar aqui, né? Após isso, nós vamos ter a nossa segunda etapa, que é o resumo. Quando você cria um texto acadêmico, a segunda etapa após o título é o resumo. O que seria o resumo? O resumo é todo o conteúdo que você tem, todo o conteúdo que você gerou em uma pequena parte resumida, em um único parágrafo. Ele vai estar explicando aqui a quantidade de linhas na parte do resumo, e você vai criar esse resumo, tá trazendo esse todo o conteúdo. Bom, logo após o nosso resumo, você vai ter aqui uma parte de sumário, que é a nossa referência aqui do título que nós criamos. Bom, o que é o sumário? Eu vou estar apagando esse sumário aqui para poder inserir um outro e você ver como inserir o sumário. A primeira parte que vocês têm aqui no sumário, aqui é o espaço em branco que nós vamos inserir o sumário. E o que seria o sumário? Vocês podem ver que o nosso texto ele tem referência, como essas referências numéricas aqui. Eu tenho uma introdução, eu tenho a segunda parte que é a introdução para a digitação, ainda tem a segunda parte 2, do 2 que é o 2.1, 2.2 e continuar essas partes e continuando alguns títulos até o final do nosso texto, aqui, continuando a referência de 2.4, depois eu vou para o 3 e por último 4 e assim por diante. Quando eu tenho algum meu texto, ele está numerado, ele tem quantidade de páginas, de títulos e subtítulos. Esse texto ele acaba criando aí o nosso sumário para que ele haja referência, onde nós vamos estar olhando ali e visualizando o conteúdo que nós queremos. Para inserir um sumário, ele é bem simples. Basta você vir aqui na guia de referências, nossa primeira etapa aqui, você vai clicar em sumário e você vai criar aqui as opções sumário automático 1, 2 ou manual que você mesmo vai estar modificando.
Bom, como as nossas referências elas já estão criadas, geralmente quando você já coloca a numeração ali, basta você vir aqui em sumário automático, é muito mais prático, clica nele, ele cria-se a referência do sumário que nós temos aí. Eu vou só alterar esse nome. Sumário. Nós já temos o nosso sumário criado com a introdução e a preparação, que é o título. Parte 1, introdução, está na página 3. Parte 2, introdução para a digitação, página 3. E ele vai criando aqui seus tropos 2.1 e está trazendo aí essas partes do sumário já pronto e pré-definido e criado. Bom, após você criar um sumário, que é muito simples, como você pode ver, muitas vezes as pessoas perguntam como criar. Geralmente o sumário ele vai baseado aí nos seus títulos e subtítulos que você tem no seu contexto, e ele tem que estar trazendo na sua referência ali na hora que, após o nosso resumo, nós criamos um sumário que ele vai estar trazendo as referências aí das páginas. Descendo aqui, no texto acadêmico, você tem a introdução. Algumas pessoas têm muita dúvida do que é introdução e o que é resumo. O resumo, como é dito, ele é resumindo todo o conteúdo que você tem aqui. Você pega todo o seu trabalho e resume ele em apenas um parágrafo para estar trazendo o conteúdo resumido. A introdução, agora, é introduzir o conteúdo à pessoa. Você tem que fazer com que a pessoa queira a vontade de ler. Aí você vai, tipo, o resumo, a pessoa vê todo o conteúdo que ela vai ter lá. Agora ela criou uma vontade de ler, agora ela vai ser introduzida ao texto. Você vai ter que explicar por que você criou o texto, porque você está fazendo esse texto, e acaba aí trazendo, introduzindo a pessoa diretamente ao seu conteúdo, para que ela saiba o que ela vai ler, o que ela vai ter aqui, e o que ela vai se preparar para estar vendo. Então ele vai ter toda a justificativa, todas as metodologias nós criamos aqui na nossa introdução. Esse tipo de palavras que eu estou falando, vocês vão ver muito pra frente aí, para quem está fazendo faculdade, vê muito isso em faculdade. Em algumas escolas já aborda esse tipo de texto, né? Vamos lá, continuando a nossa aula, que nós vamos pular essas partes aqui da introdução. Aqui já é o conteúdo do trabalho, de toda a pesquisa que ele está falando. Como eu falei, esse aqui é um artigo auxiliando as pessoas a identificar um texto acadêmico. Ele está falando de tamanho de trabalho, formatação de páginas, esse artigo em específico. Bom, vamos à nossa parte lá abaixo, onde que eu quero explicar mesmo, que é as nossas referências. Já colocamos os sumários e agora vamos aqui para referências e citações, né? Referências e citações. Ele já dá uma bela dica aqui, o que é uma referência e uma citação. Vamos ver aqui a nossa referências e citações no quadro. Identificar no texto as referências pelo sobrenome do autor, primeira letra, letra maiúscula, ano, entre parênteses. Exemplo, segundo Matar, entre parênteses, 2008. De acordo com Gonçalves, entre parênteses, 2003. É quando você cita um trabalho de algum autor dentro do meio do seu texto, você coloca o nome dele entre maiúsculo e vai fazer a citação. Então ele está explicando aqui tudo isso, tudo certinho. Vamos agora à nossa parte, porque o Word ele traz para você algo bem bacana na hora de fazer uma referência. Bom, como você pode ver no meio do texto ele fez uma citação, né? E no Word ele tem essas referências que você pode estar criando com mais facilidade. Então vamos dar um exemplo aqui, que no meio desse texto aqui, só um exemplo simples no agradecimento, você vai fazer uma referência aqui no final. Vamos lá criar uma referência do próprio mesmo texto do livro Matar e vamos fazer isso. Matar. Vamos aqui, inserir citação. Aí você vai adicionar uma nova fonte bibliográfica, que quando você clica aqui, ele vai abrir uma janela e você vai criar uma fonte bibliográfica aqui para o seu texto. Quando você clica em uma fonte bibliográfica, nós estamos falando de um livro, continuamos com o artigo em livro e vamos falar aqui o autor. Quem é o autor? É o J. Matar. Então vamos colocar aqui
o nome dele. Eu vou deixar em tudo maiúsculo, então eu vou usar o caps lock. E vírgula J. Vamos só essa referência que nós vamos estar usando. O título do livro que eu estou usando como referência. O título do livro que ele já está trazendo aqui, ele traz metodologia científica na era da informática. Vou resumir para não ficar grande e cansativo. Eu vou colocar aqui só era da informática. É claro que tem que colocar o nome do livro todo certinho, completo aqui. E nós vamos estar aqui colocando o ano. Esse livro ele é de 2008. A cidade que esse livro foi publicado, que é na cidade de São Paulo. E por último a nossa editora, que é a editora Saraiva. Bom, você tem essas referências trazendo no seu livro, você cria uma aqui. Pode ver que como eu utilizei para estar trazendo a referência, ele está explicando apenas aqui o nosso autor e o ano. Como ele falou aqui, o autor e o ano. Mas ele está falando de acordo, tem que ser o autor com o nome por fora e o ano aqui entre parênteses. Mas nós ainda temos algumas estilos, que esses estilos de referência podem ser alterados. Vamos selecionar um estilo aqui e modificar para alguns estilos. Ele coloca o nome do autor, vírgula, o segundo estilo que é o APA 6 Edition, não muda muita coisa. Tem o Chicago, ele de novo tira vírgula. Tem esse estilo GB 7714, é apenas uma vírgula. Já o estilo aqui do Yale, ele coloca como citação de numérica. O Harvard coloca uma citação com a vírgula e o ano entre parênteses. E alguns exemplos de estilos que você vai ter aqui e analisar qual você vai estar querendo estar utilizando. Vamos utilizar esse estilo de Harvard mesmo. Ok, vai estar o nome do autor e o título aqui. Ele é uma referência no meio do texto, como eu falei. Você está falando sobre algo no texto e do nada você quer estar trazendo uma referência de um autor. Aí vai falar o seguinte autor, coloca essa referência, o trecho do texto que você está utilizando e traz aqui. Bom, você consegue agora trazer referência, bem mais fácil. Você já criou aqui uma citação e ela fica gravada, salva aqui com todas as informações desse livro, no qual você deixou no seu documento de Word. Agora vamos trazer a referência bibliográfica, que aqui ela já tem que estar um pouco mais completa. Então, para eu trazer a bibliografia ou referência bibliográfica, vamos estar trazendo aqui no final dessa última aqui, só para vocês verem. Eu vou colocar uma aqui que o próprio Word vai criar. Você vai vir aqui em bibliografia, vai clicar e vai selecionar uma dessas aqui. Então vamos colocar a bibliografia. Quando eu criei a bibliografia, ele já está criando aqui, ele está criando no estilo de Harvard, né? Que é a Harvard 2008, e ele já está criando a bibliografia já com o meu autor, o ano, o nome do livro que eu citei, a cidade que foi citada e a editora. Ele já cria isso. Lembra que nós entregamos essa informação para ele. Então toda vez que eu for citar no livro agora, eu quero citar um dos meus autores no meio do meu texto, essa opção já está salva. Eu vou falar aqui, ó, no meio aqui do texto eu vou citar um exemplo aqui, que tal autor escreveu alguma coisa. Eu só vou vir aqui na citação, clique em citação e a minha citação já vai estar pré-definida. Eu quero no final ou em algum momento criar essa bibliografia, clique aqui em bibliografia, seleciona a bibliografia, ele automaticamente em algum lugar vai inserir essa bibliografia que foi automaticamente criada. Você pode aqui também cada vez mais adicionar outro livro. Você também pode estar aqui adicionando seleção de livros, artigos de revista, artigos de um periódico,
e alguns outros referências que você tem aqui, como sites, documentos de sites, fonte eletrônica, artes e filmes, colocar vários tipos de referência para estar trazendo no seu livro e criando essas referências e citando ela no meio aí do seu trabalho, do seu texto, daquilo que você está utilizando, né? Então, pessoal, a aula de referências, como eu falei, ela é bem simples. Você vai ter que saber o local onde você vai estar usando, como utilizar. Claro que esse tipo de texto, eles são antes de você estar fazendo, ele é informado quais são as regras que você vai ter que utilizar, quais são as referências, como vai fazer através aí do seu trabalho. E só queria estar trazendo aqui como está criando essas referências, um pouquinho aqui para que serve algumas delas, que a parte de referência muitas pessoas têm dúvida de como criar, de como fazer, e o próprio Word ele já tem uma parte aqui que você cria essas citações e ele coloca na ordem correta. Que muitas vezes você não sabe qual é a ordem, qual o nome que vem primeiro. É o nome do livro ou do autor do livro, ou se é da editora. Então, o próprio Word, quando você vem aqui na sua referência, você vai criar, adicionar uma nova fonte, ele só vai pedir para você as informações e na hora de estar criando essa referência, ele vai estar trazendo aí diretamente já pré-definido. Como vocês podem ver aqui, eu tenho a minha referência. Eu posso alterar o estilo, algumas delas mudam. Tanto pode mudar o estilo, como ele coloca a fonte, o nome do autor em negrito. Alguns ele tira o nomezinho daqui e coloca uma vírgula. Outros ele tira essas vírgulas. Né? E as referências podem mudar. Mas geralmente ele segue um pequeno padrão e o próprio Word te dá essa facilidade de você estar colocando aqui em ordem certa. Bom, essa é a aula de hoje. Eu espero que vocês gostem. Espero que tenham tirado um pouquinho de dúvida aqui de referências, como tá trazendo de uma maneira mais simples, que é utilizando aqui a nossa ferramenta de referências. Você consegue estar trazendo isso também utilizando o sumário. Como eu falei, o sumário ele não é nenhum bicho de sete cabeças. Ele basta você estar criando as referências no Word, que nem nós temos aqui o texto de número 4. Eu apaguei o texto de 4, mas eu vou inserir ele aqui de novo, que é o nosso texto de numérico. E como ele já estava no 4, eu só vou colocar aqui a referência 4 de novo. Então quando você for colocar, você vai vir inserir essas marcações automaticamente elas já vêm aqui como numérico. E após você inserir o sumário, ele já insere essa citação onde está a página certinha, onde está o texto que você digitou ou o subtexto que está digitado. Você também pode utilizar o 1.1 e criando essas subcategorias, aqui utilizando seus marcadores. E esta é a aula de hoje. Como eu falei, não vou prolongar a aula, é uma aula bem simples, para estar trazendo algumas referências de uma forma simples e fácil de utilizar. Agradeço a todos, estamos finalizando a aula aqui, até a próxima aula.